Bem, boa tarde a todos. Quero começar me desculpando pelo atraso, né, mas a greve de ônibus hoje na cidade de São Paulo nos surpreendeu. Mas eu quero começar, né, nós estamos inaugurando agora uma série de 3 encontros que vamos ter. Esse com José Luiz Peixoto, né, na segunda-feira, dia 4, com a Paulina Chiziane, e no dia 7 com a Joana Bertolo, ok? Em nome do meu grupo de pesquisa, eu quero agradecer a Penélope, né, que está desde 2016, Penélope? Isso, desde 2016, que eu e Penélope temos trabalhado juntas, né? Eu a orientei no mestrado, uma pesquisa que ela fez sobre o remorso de Baltazar Serapião, do Walter Ugumãe, certo? E desde 2017, a Penélope, junto com duas ex-alunas também daqui, dos programas de pós-graduação, primeiro a Paula Fábio, depois a Carla Kinzo, tem organizado encontros com escritores, ocupações do escritor na USP, não é? E já tivemos aqui sempre escritores contemporâneos, né? Já tivemos vários jovens escritores e escritoras brasileiras e também alguns portugueses, né? Então, quero agradecer a Penélope, né? Porque foi ela que se mobilizou para organizar esse evento. Bem-vindo a todos e vou passar para ela e vou também ocupar meu lugar no público. Muito obrigada, José Luiz. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Como a professora Fátima falou, começo pedindo desculpas, né, pelo atraso. Nós tivemos alguns probleminhas aqui técnicos, mas eu agradeço muito a compreensão de vocês, tá? É um prazer enorme, né, a gente iniciar esse ciclo, como a professora Fátima falou, desses 3 encontros, né, com esses escritores tão importantes, né, e premiados. E a gente vai iniciar hoje com um escritor português, José Luiz Peixoto. E antes da gente fazer a conversa, eu gostaria apenas de fazer alguns agradecimentos e alguns avisos, tá? Então, primeiro eu gostaria de agradecer, né, à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas por ter nos acolhido, né, e também depois pela transmissão no canal do YouTube, que também dá uma maior visibilidade, né, para o evento. Agradecer a equipe do audiovisual que está nos auxiliando, né? No caso, hoje nós temos aqui o Fábio, né? Agradecer o apoio do CELP, que sempre nos apoiou no evento, né? Representado pela Marinês Mendes e pela professora Regiane. Agradecer aos monitores que estão aqui nos auxiliando, né? O Rafael Marçal, a Jennifer, aqui com a gente. Agradecer a professora, né, Fátima Bueno, porque ela sempre nos apoiou, né, nos projetos, então foi muito importante. Gostaria de agradecer a Tânia, né, a Tânia Lopes. Ela faria hoje a mediação, mas infelizmente ela não pôde comparecer por motivo de doença na família. E ela generosamente ajudou, preparou as perguntas e discutiu as obras, né, do José Luiz Peixoto. Agradecer mesmo aos membros, né, do grupo, do nosso grupo de pesquisa e, claro, também agradecer ao apoio do Instituto Camões, a direção geral, né, do livro e também a parceria da Dublinense, né, representada pelo Gustavo Faraon. E, claro, agradecer a presença de todos vocês que estão aqui pacientemente aqui para escutar o José Luiz Peixoto. E eu não poderia deixar, claro, de agradecer ao José Luiz Peixoto, que aceitou gentilmente o nosso convite, né. Então, eu vou fazer agora a apresentação. Só o recado que eu esqueci. A Dublinense, ela está disponibilizando um cupom de desconto para todos os participantes. Então, vocês terão 30% de desconto na coleção Gira, que são dos autores lusófonos. Então, aproveitem, né, esse desconto, basta colocar DubliUSP e aí vocês têm acesso a esse desconto, tá? Então, aproveitem. Muito obrigada. Vou aqui apresentar o José Luiz Peixoto e começar a nossa conversa. Bom, o José Luiz Peixoto, ele nasceu em Galveias em 1974, um ano importante, né, para Portugal.
Ele tem uma produção muito extensa e é um dos nomes mais importantes hoje na literatura portuguesa contemporânea. E ele tem um reconhecimento não só crítico literário, mas também de público, né? Então, hoje nós estamos pensando numa figura que tem uma, vamos dizer assim, uma expansão muito grande internacionalmente, né? E o primeiro romance, a primeira obra dele, que vai ser o Morreche, que nós vamos falar um pouquinho, vai ser o início, né, da carreira literária, mas ele vai ter o reconhecimento literário com o Prêmio Saramago em 2001, com o romance Nenhum Olhar, e depois nós vamos ter uma extensa lista de obras, que eu não vou nem nomear porque são muitas, né, e até o José já estava falando sobre isso, que infelizmente nós não temos todas as obras publicadas no Brasil, mas que vão ser muito premiadas e vão ser traduzidas também para várias línguas, né? Então, o acesso também foi muito importante, né, dessas obras. Então, nós temos uma produção muito extensa e também de muita qualidade. Bom, é um prazer enorme estar aqui, né, conversando com você. E eu queria já começar a fazer uma pergunta, né, um ponto de partida do Morreche, que é uma das obras assim mais tocantes, né, que vai falar de um ponto que na verdade é universal, né, pensar no luto, pensar nessa questão do embate da vida e da morte, e que depois a gente consegue perceber que na sua produção literária vai ganhando um aprofundamento, né. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, porque ela é muito presente na sua obra, que acaba sendo inevitável o embate da vida e da morte. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, muito boa tarde, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por me receberem aqui também. Essa questão está muito presente porque essa questão é infinita, ou seja, ela não tem resolução. Nós, ao considerarmos esse embate da vida e da morte, consideramos praticamente todas as questões, não é, que existem. Logo à partida, consideramos o tempo, a passagem do tempo. E considerar a passagem do tempo é considerar as idades, é considerar as escolhas, a pertinência das escolhas, e depois por trás dessas estão todas as outras questões, não é? Quem somos, qual é o nosso propósito. Por isso a questão da vida e da morte é uma questão que não vai ficar resolvida em nenhum desses livros. Ainda que muitas vezes coloquem a questão de múltiplas perspectivas, e uma vez que também não é que talvez nós podemos aqui dizer que é uma questão, mas talvez sejam muitas, não é? Porque, por exemplo, no caso do Morreche-me, aquilo que mais está ali presente é o aspecto do luto, não é? É claro, o luto também existe porque existe a consciência da morte, porque existe também a relação com o outro. Pronto, existem muitos temas aí dentro desse. Ao mesmo tempo, considerando a questão da filiação, não é? A questão que está presente no Morreche e em outros livros meus, que é a relação pai-filho, também acaba por ser uma relação bastante paradigmática. Não é por acaso que há diversas religiões, não é, que assentam aquilo que contam, a narrativa e os mistérios em que assenta essa fé de cada uma dessas religiões, é justamente também na questão pai e filho, na medida em que ela também traz por si só a sugestão de muitas outras reflexões, como a questão das gerações, a questão do passado, a questão do futuro, não é? Aquilo que nós recebemos dos que nos
nos antecederam, aquilo que nós transmitimos para os que nos vão suceder. No fundo, é uma questão tão ampla que é até difícil falar sobre ela, porque é tudo, não é? O contraste entre a vida e a morte é tudo. É a nossa grande pergunta. E é uma pergunta que nós vamos, cada um e cada uma, tentando responder, e é uma resposta que vai mudando à medida também que vamos olhando o mundo de formas diferentes. Não é? Há pouco estávamos a falar de filhos, não é de ser pais, e acredito que é bem diferente considerar essas questões sendo pai ou mãe do que antes de o ser, não é? Ou é diferente considerar essas questões quando elas parecem longínquas ou a uma distância impossível, como durante a adolescência, ou noutras fases da vida, não é? Posteriores. No fundo, o que está aí em causa é tão vasto como o humano, não é? A questão do humano, porque essa é a carne da literatura e da escrita, é o humano, uma vez que a literatura está rodeada de humano e é atravessada por ele, porque é feita por seres humanos, para seres humanos, através de uma matéria absolutamente humana, como é a linguagem e como são todas essas referências. Enfim, falei muito, mas não sei se disse alguma coisa, porque é o que é que eu vou dizer sobre o contraste entre a vida e a morte, não é? Alguma compreensão, por favor. Numa entrevista você falou sobre a questão do universal, né? Porque nós estamos falando de temas que são universais, então pensar nessa obra que tem mais de 20 anos, que ainda continua sendo muito traduzida e toca todas as pessoas, não importa a língua, não importa o país, nós estamos falando de um tema que é realmente do humano, né? Que como você falou. E tem uma coisa que também é muito forte no livro, que é a questão poética. Eu sei que você fica um pouco, acho um pouco problemático falar em prosa poética, então vamos falar do seguinte, você transita muito entre a prosa e a poesia, e assim, é de uma beleza incrível quando a gente pensa no Mureș, né? Porque acaba sendo uma homenagem ao seu pai, mas de uma forma muito poética, né? Muito lírica. E a gente vê isso também nas suas outras obras. Como você faz isso uma escolha consciente ou não? É a obra que acaba decidindo a linguagem? Bem, escrever um texto, seja ele qual for, e quanto mais complexo for o texto, mais isso acontece, é um caminho em que se tem de fazer muitas escolhas. E cada uma dessas escolhas determina não só a progressão do texto, mas também a própria natureza do texto. Eu acho que um dos aspectos fundamentais para quem escreve é tentar identificar são escolhas e ter uma posição sobre elas. Eu, assim, de uma forma muito informal, quando falo com pessoas sobre escrita, sobre os aspectos mais práticos e concretos da escrita, digo-lhes sempre, e quando alguém me pede também alguma opinião, digo sempre que é importante saber a razão de todos os elementos do texto. Porque nós só sabemos a razão de todos os elementos do texto se nós previamente tivermos tido consciência deles e tiverem sido fruto de uma decisão. Ainda assim, há um aspecto aí fundamental também a considerar, que é nós podemos fazer as escolhas que entendermos, mas depois também somos limitados pela nossa capacidade, porque nós não conseguimos tudo, não nos basta escolher fazer uma determinada coisa e imediatamente a conseguimos fazer. Nós podemos não ser capazes de concretizá-la.
E esse aspecto, acho que para quem escreve também é fundamental, porque também tem de haver uma boa dose de autocompreensão por parte de quem escreve, para não se massacrar por aspectos que muitas vezes nem dependem da sua responsabilidade, são exteriores. Ainda assim, a escrita que eu faço é aquela que eu consigo fazer e é aquela que eu intuo e é aquela que eu penso ser adequada, porque também eu sinto que a escrita muitas vezes e a literatura em geral vive num território que nem sempre é muito confortável para a teorização, que é o território do paradoxo. Ou seja, há muitas coisas em literatura que são e não são ao mesmo tempo. E isso às vezes é difícil de aceitar quando se quer respostas claras e imediatas. Porque a literatura, ela tem uma subjetividade muito grande, é muito relativa, e nós podemos olhar para ela a partir de múltiplas perspectivas, ver coisas antagónicas que são as duas verdadeiras. E isso nem sempre é confortável quando se pretende, não é, esclarecimentos. A literatura nem sempre esclarece. Embora, com isto eu não quero dizer que o conhecimento que existe na literatura não seja pertinente. Eu não quero dizer que ele não seja útil até, que ele não possa ter uma dimensão até prática nas nossas vidas. Eu acredito nisso, eu acredito que pode ter, e acredito que nos edifica, que nos acrescenta, que nós aprendemos a ler. Agora, o que é que aprendemos? Isso já é um pouco mais difícil de definir. O mesmo livro, o mesmo texto pode despoltar reações absolutamente antagónicas, informadas, as duas com base em crítica literária séria. Não é? Isso não tem de ser angustiante, é uma característica da literatura, e para quem escreve é até bom que exista essa percepção para também não sofrermos tanto com aquilo que julgamos ser o julgamento ou com o olhar dos outros, que muitas vezes não é, pertence sobretudo a eles. Mas só indo a esse aspecto da questão do universal, eu queria dizer que, a meu ver, o universal é uma ambição, não é uma característica absoluta de todo o texto literário. É sim uma ambição de todo o texto literário, a meu ver. Por ser literatura, na sua natureza, existe a ambição do universal. E eu acredito que existe a ambição do universal porque, como eu disse, a literatura, ela é uma área do humano, não é? E, por isso, ela pretende comunicar assuntos humanos que possam ser compreensíveis também para outros humanos. E uma das formas que a literatura tem de atingir os seus propósitos é ultrapassar o espaço e o tempo. No caso dessa característica universal, o aspecto do espaço, não é escrever um texto que faça sentido aqui no Brasil, mas que também faça sentido no Japão, ou que também faça sentido no Canadá,
ou que também faça sentido no como, não é? Significa que esse texto contém alguma coisa nuclear que vai para lá das camadas um pouco mais superficiais da cultura sociológica, não é? Dessa cultura local. E se ela ultrapassa isso, se ela chega lá e ainda é compreensível e diz alguma coisa a essas pessoas, é porque ela fala daquilo que todos partilhamos. E aquilo que todos partilhamos é a natureza humana. O mesmo acontece também no tempo. Não é? Quando nós percebemos que um texto faz sentido séculos depois de ter sido escrito, é porque ele ultrapassou aquele contexto histórico e continuou a fazer sentido à luz daquilo que não mudou, não é? com o tempo. E aquilo que não mudou justamente são essas questões da nossa natureza profunda, como falávamos, a forma como nos relacionamos com a morte, a forma como nos relacionamos uns com os outros, a forma como nos relacionamos connosco próprios. E pronto, essas são, a meu ver, as grandes ambições da literatura, que são horizontes, não é? São utopias, é bom dizer esta palavra, porque são imagens que nós vemos lá ao longe, um pouco indefinidas, mas que vamos na direção delas, porque percebemos que esse é o caminho. Eu ia fazer uma pergunta, mas você meio que já falou sobre isso, né? Que é em relação à literatura, né? Como viver um mundo sem literatura, qual seria a função dela? Você meio que já falou nisso, né? Sobre a questão da utilidade, né? Da literatura, ela não tem essa questão. Sim, mas se você quiser complementar. Essa questão da utilidade, hoje em dia, para mim, eu sinto um certo prazer em dizer, porque acho que é até um pouco provocatório, não é? Mas não deve ser interpretado de uma forma simplista, digamos assim, não é? Quando eu falo de utilidade, é uma utilidade abstrata, é uma utilidade que tem depois uma grande... tem repercussão na nossa vida, mas nem sempre é fácil identificar exatamente em que é que a literatura nos ajudou, ou seja, não é tão evidente como noutras áreas, mas a literatura, ela é de certa forma uma experiência, não é? E como experiência ela transforma-nos, ela acrescenta à nossa visão. É claro que nós como nas experiências sempre acontece, nós também estamos presentes lá. Não é um comprimido que nós tomamos, não é? É algo que precisa do nosso empenho e que depende daquilo que nós acrescentamos à literatura e à experiência da literatura. Mas é bastante importante. E eu vou ser sincero, eu acho que é uma pena para todas essas pessoas que não têm a literatura na sua vida, porque a literatura efetivamente é um lugar bastante importante para as pessoas que têm a sorte, não é, de em algum momento descobrirem esse caminho, digamos assim. É um pouco como a Alice, não é, do Lewis Carroll, que ela de repente descobre aquele caminho e abre-se todo um mundo, não é? Porque a literatura e a leitura, no seu melhor, é um alargamento dentro de nós. É uma forma de nós processarmos
aquilo pronto, que nos acontece de uma forma mais rica e, a meu ver, mais consciente. Embora, claro, isso é sempre também difícil, isto é tudo sempre um pouco difícil de afirmar, porque se calhar não é assim muito justo estabelecer hierarquias de consciência e achar que... Mas para mim, não é? Na minha experiência pessoal e individual da literatura, e comparando-me sobretudo comigo próprio, antes e na minha evolução enquanto leitor, acredito que vivo melhor por conta dessas leituras e que é como a oportunidade de reconhecer nuances, subtilezas na experiência de estar vivo e fazer com que isso enriqueça, não é? Essa experiência. Desculpa, estou a ficar um pouco vago. Queria aproveitar que você tinha comentado sobre a estrutura, né, dos romances e pensar numa característica que é bastante presente, né, nas suas obras, que acaba sendo um jogo meio de um espelhamento. E eu vou dar um exemplo, né, do caso do romance do Nenhum Olhar, mas tem isso em outros romances também, né? Então, essa questão, né, que você acaba trabalhando sobre a perspectiva, né, primeira pessoa, depois terceira, e pensar nessa construção. Quando você pensa na obra, e você tinha falado que muitas vezes acaba fazendo isso da maneira como você sabe, mas de uma certa maneira você antecipa, né? Você comentou isso. Então eu queria que você falasse nesse aspecto de construção narrativa, como que você pensa essa obra, né? Então, pensar no ato mesmo, né, do artesão. Como funciona para você, pensando no romance? Bem, eu começo por ter um período de idealização da obra, em que vou colecionando ideias e em que vou tornando cada vez mais complexa a ideia mais estrutural. Essa ideia, digamos assim, ela parte de alguma coisa que é um elemento do texto, e pode ser um elemento do enredo, pode ser uma personagem, pode ser um episódio que num determinado momento me faz um sentido assim extraordinário e como uma epifania eu vejo cada vez mais significado nesse elemento e sinto que tem um grande magnetismo e uma grande vontade de trabalhá-lo e de aprofundá-lo e de passar muito tempo a pensar nele, e a partir daí vou tornando cada vez mais complexo. Ou pode ser assim, quase que como como que um tema, ou até já aconteceu também ser praticamente um título. Eu tenho um romance que se chama Galveias, que é o nome do lugar onde eu nasci, e a minha primeira intenção e vontade nesse romance foi justamente escrever um romance que se chamasse Galveias. E depois, a partir daí, eu precisei de ir em busca das personagens, dos acontecimentos, do tempo, de todos os outros elementos. Mas em 2019 publiquei um romance que se chama Autobiografia, e a minha primeira ideia foi: eu quero escrever um romance em que José Saramago seja um personagem do romance e seja um personagem central. E depois, a partir daí, fui também à procura de todos os outros elementos. Mas tenho outros exemplos em que houve outros pontos de partida bastante diferentes e de outras naturezas. Mas passa sempre por essa ideia central que é pronto, ali o que mais me chama a atenção,
e depois toda uma construção à volta dela, que de certa forma é até necessária para que essa ideia central se concretize. Ou seja, eu preciso de personagens e preciso de acontecimentos para ter um romance que se chame de Aldeias. Ou eu preciso de uma série de outros personagens e de acontecimentos e de um espaço e de um tempo e de uma linguagem e tudo isso para ter um romance em que José Saramago seja o personagem. E quando eu já tenho todo esse mundo bastante definido, então chega um momento em que eu começo a escrevê-lo. Normalmente existe aí uma certa dificuldade, porque eu sou um ser humano, não é? E então há sempre aquele tempo em que se adia, porque também se sabe que quando se colocar uma palavra no papel, aquele romance já não pode ser tudo, e por isso é que eu também deixava essa ideia de que eu escrevo aquilo que eu sou capaz. Porque quando eu estou nesse momento da idealização, eu idealizo o romance mais extraordinário já escrito na história da humanidade, não é? No meu sonho, não é? Só que depois, quando eu escrevo uma palavra, ele já não pode ser tudo. Ele já tem de ser alguma coisa que parte daquela palavra. Quando eu escrevo um capítulo, ele já pode ser cada vez menos e menos e menos, a ponto de que, quando ele já está no final, é como uma equação. Ele já não pode ser tudo. Ele só já pode ser um número limitado de coisas. Porque um dos aspectos fundamentais do texto, e para, a meu ver, a característica mais importante para um texto que seja eficaz, é a coerência. Sendo que isto, lá está, como eu dizia antes, é muito difícil de afirmar, porque lá está, porque em literatura é muito difícil fazer afirmações assim tão cabais e até um pouco dogmáticas, não é? Porque a literatura e a arte, em geral, não aceita ser restringida por essas afirmações. Ou seja, quando eu digo que a coerência é fundamental, eu próprio começo logo a encontrar formas de me sabotar e de encontrar um romance que seja incoerente e que continue a ser pertinente e sólido. Mas, voltando atrás, aqui num sentido prático, num sentido assim, quase de aula de escrita criativa, eu diria que a coerência é fundamental, porque a coerência cria uma estrutura e cria um sistema que funciona, não é? Cujas relações são coerentes e são sólidas e permitem a quem lê um caminho para entrar e interpretar, porque funciona, não é? É como um mecanismo que funciona, se for coerente. Queria aproveitar a menção da autobiografia, porque eu tinha comentado sobre a questão desse elemento narrativo, do espelhamento. Nós temos a figura do José Saramago e nós temos o José. E em certa medida, você consegue, de uma maneira muito hábil, né, causar uma confusão no leitor, quem é o José que está sendo falado, e ainda tem essa questão, você também é José, né? Então é muito interessante como você constrói isso. Agora, uma coisa que eu gostaria que você comentasse, que é muito sagaz, né? Porque o próprio título já é uma artimanha, você falar autobiografia, né? E aí induzir o leitor a pensar nisso, que depois percebemos que não pode ser uma autobiografia.
E sobre essa questão dos personagens José e o José Saramago e o José Luiz Peixoto, eu queria que você comentasse um pouco em que medida as suas obras também elas têm a relação com o real e com o fictício, porque nós estamos falando de uma figura real e falando do José Luiz Peixoto e depois a provocação. Tem também do José Luiz Peixoto a autobiografia. Esse, para mim, é um tema, o tema da questão autobiográfica, hoje em dia, é um dos que eu trabalho com mais gosto, é um dos que mais me toca e é um dos que mais me excita e que mais vontade me dá de me envolver em projetos. Nos últimos anos, tenho vindo a trabalhar bastante isso. Mas, a meu ver, é um trabalho contínuo. O meu primeiro livro foi esse Morreste-me, que é um livro que foi publicado no ano 2000 em edição de autor, portanto fui eu que fiz toda essa edição, e na folha de rosto vinha, por baixo do título da edição de autor, vinha escrito ficção. E isso para mim foi muito importante, até porque logo esse texto que é tão pessoal e que sugere tanto autobiografia e que sugere tanto relações pessoais, que viesse com essa nota de ficção. Depois do meu segundo romance, que se chama Nenhum Olhar, também para muita gente que me conhecia, dava a entender que tinha ligações com as minhas origens. No entanto, o romance Nenhum Olhar não tem nenhuma referência específica a lugares ou a pessoas que sejam identificáveis. Mas o meu caminho, em termos de todos os livros que eu vim escrevendo, foi sempre no sentido de uma concretização cada vez maior a um ponto extremo. Neste momento, agora em Portugal, em julho, vou publicar um livro que fala sobre uma região do centro de Portugal e os textos, eles são identificados com lugares assim absolutamente concretos, como certas árvores, certas casas, certas ruas, certos lugares mesmo, fontes, e é um texto que seguramente vai ser muito diferente se for lido aqui, onde ele é, para quem não for lá, não é, muito mais exemplar do que se ele for lido lá por pessoas que têm a relação específica e concreta com aqueles lugares. Mas esse caminho em direção a uma concretização, podemos chamar factual ou biográfica, ele iniciou-se bastante antes. Houve alguns momentos assim ao longo dos anos em que certos passos me levaram nessa direção. Em 2006 publiquei um romance que se chama Cemitério de Pianos, que curiosamente também faz parte dos meus 3 romances, onde existem várias gerações de homens com o mesmo nome, porque é o Nenhum Olhar do Cemitério de Pianos e o Autobiografia. No Nenhum Olhar há 2 Josés, que são pai e filho. No Cemitério de Pianos há vários Franciscos Lázaros. Há uma discussão se são 2 ou 3 gerações, mas eu não entro nessa discussão. Quem quiser ler, que decida. Eu não vou dar a minha opinião sobre isso. E no Autobiografia existe os vários Josés. Mas no Cemitério de Pianos existe esse Francisco Lázaro, que foi uma figura histórica, que foi um maratonista, um corredor de maratonas português, que morreu durante os Jogos Olímpicos, durante a maratona, em 1912. E então isso para mim foi descrever e incluir essa personagem foi muito impressionante na altura, porque era uma personagem histórica, não é? Que eu não tinha conhecido, ele morreu em 1912, mas que tinha essa outra dimensão, que era
existiu, há registros, há elementos que estão previamente definidos porque dizem respeito à história daquela pessoa, mas que depois é integrado e trabalhado no interior de uma ficção, que é o resto do romance. E então, a partir daí, eu fui dando vários passos, como por exemplo os livros que não são de ficção e que dizem respeito às viagens à Coreia do Norte, à Tailândia, em que são muito do âmbito da crónica. Também tem alguns livros mesmo de crónicas, como é o caso de um que se chama Abraço, que são crónicas autobiográficas. E de certa forma, houve ali um momento em que, por exemplo, também escrevi sobre Fátima e sobre os acontecimentos de Fátima em 1917, num livro que se chama Em Teu Ventre, onde tinha aquelas figuras históricas, as crianças que dizem ter testemunhado a aparição da Virgem Maria em Fátima, a família dessas crianças, tudo isso tem que ver com pessoas que existiram. Mas, claro, o livro que foi determinante e onde eu levei isso mais longe e que marcou mesmo a diferença foi o Autobiografia, no qual José Saramago surge como personagem, e isso foi muito marcante, não só como proposta, mas também para mim, não é? Porque para mim a responsabilidade de ter José Saramago como personagem, vejam que ainda nem tinha passado 10 anos sobre a sua morte, não é? Quando eu comecei a escrever o livro e quando ele foi publicado. E depois, claro, José Saramago é uma figura super marcante, que há as pessoas que diretamente são da sua família e que têm essas relações todas, mas depois há a multidão de pessoas que leram os seus livros e que têm também essa relação com ele. E portanto, para mim foi muito intenso levar a cabo esse projeto de escrever esse romance e ali colocar essas questões. Curiosamente, aqui na USP, há pouco, quando estávamos ali, eu estava a ver que naquela cafeteria onde nós estávamos, o café era de uma marca portuguesa que se chama Café Delta, e o senhor que fundou essa marca, ele é a personagem do meu último romance. E esse romance, então, ele foi ainda um pouco mais longe, porque eu escrevi esse romance, e é um romance, não é outra coisa, é um romance. Mas eu escrevi a partir da vida desse homem, que é um homem que tem 91 anos e que, inclusivamente, já uma boa parte durante os tempos da pandemia até, partilhou comigo a sua vida, e a partir dessas descrições eu escrevi esse romance. Ou seja, a questão da biografia e da ficção, a questão da experiência, a questão do eu e do outro, porque depois, ao nível da minha percepção desse trabalho, há aí muitas nuances. Por exemplo, claro, como eu tenho 47 anos, esse senhor tem 91, as nossas experiências de vida são um pouco diferentes. Ainda assim, ele é da minha região e por isso, muitas das coisas que ele me descreveu, para eu depois escrevê-las, precisei de ir à minha própria experiência. Não é? E então, no âmbito de quem escreve, circular entre essas dimensões, pronto, é um processo pessoal, privado. Depois, do âmbito de quem lê, aí também há alguma coisa, há aí algum aspecto que eu considero importante e que tem que ver também, desculpem se eu estou a alongar, mas estes temas, para mim, eu sempre gostei de teoria da literatura e pronto, acho que isso se nota quando eu começo a falar sobre estas coisas. Porque há um aspecto
No caso do romance autobiografia, por exemplo, estão muito presentes três figuras, digamos assim, três entidades, que são a personagem, o narrador e o autor. Não é? O autor ali é chamado para a narrativa de várias formas, até porque o autor é o terceiro José. Não é? Há o José Saramago, há outra personagem, José, que interage com ele, e depois também existe muitas vezes a percepção de que o autor se chama José. Não é? No caso, por exemplo, do romance de Alveias, existe um aspecto que eu acho muito divertido, que é o facto de toda a gente que lê o livro, não vou dizer toda, mas quase toda, saber que eu nasci em Alveias, quando isso não é um elemento do texto. Não é? Esse elemento não está lá no texto. Talvez esteja na orelha, não é? mas não está no texto do livro. Porque eu comecei a escrever e a publicar, pode-se dizer que jovem. Publiquei o meu primeiro livro, que eu não considero romance, o Correio-me, com 25 anos, e foi logo muito intenso, porque falava desse tema, que era muito forte, e que ao mesmo tempo me colocava a mim mesmo muito no centro da discussão. Porque as pessoas diziam, o teu pai. E então, para mim também se tornou muito interessante utilizar esse elemento. É como a cozinha indiana usa caril. A cozinha peixotiana usa esse elemento. O que eu quero dizer é que hoje em dia já não há forma de eu me retirar a mim próprio daquela equação que é a minha obra. E também não quero, nem faço questão, porque para mim até uma parte grande do desafio e daquilo que me estimula para escrever é isso. É essa possibilidade de eu me modificar a mim próprio através da escrita, de eu passar a ser outra pessoa através daquilo que eu escrevo. Porque e esse até às vezes é um aspecto difícil para quem escreve, que eu vejo que muitas vezes paralisa muita gente que escreve, porque apesar de todos os avisos de que, atenção, o autor não é o narrador, a verdade é que no mundo real, quando se lê o livro, existe sempre ali uma dimensão até de julgamento em relação ao autor ou à autora. E quem está a escrever, quando tem muita consciência disso, pode tornar-se pode ter dificuldade de avançar, porque apercebe-se de que, de certa forma, está a construir uma estátua de si próprio e que os outros o vão avaliar por isso. Vão pensar se é boa pessoa, se é má pessoa, se tem sentimentos ou se é uma besta cruel. Não é? E então, esse é um jogo um pouco perigoso, mas que também faz parte da natureza da própria literatura. Porque, tal como eu disse, a literatura é escrita por um ser humano para outro ser humano. E nós, quando lemos um texto, sabemos que ele foi escrito por um ser humano. Aquilo que nós soubermos acerca desse ser humano também tem a sua relevância e importância. Se soubermos que foi escrito por uma mulher no século XIX, nós temos ali uma contextualização. Se nós soubermos que foi escrito por um vietnamita nos anos 60, durante a Guerra do Vietnã, isso também é importante, não é? E tem que ver até com há uma questão que aqui no Brasil é muito presente, e tem que ver também com a complexidade da sociedade brasileira e com tudo isso, que é esta questão do lugar da fala. Não é?
O lugar da fala, pronto, é uma questão muito complexa, poderíamos falar sobre ela aqui, sobre múltiplas perspectivas, mas um aspecto que ela traz inerente é o aspecto de que existe um lugar da fala, não é? De que existe um ponto histórico, cultural, com uma certa especificidade, que de certa forma contextualiza ou que tem alguma relevância em relação ao texto que está a ser lido. E pronto, quer dizer, aqui há uma outra coisa que nós nunca podemos deixar de ter em consideração quando pensamos nesta questão da autobiografia. É que eu sou eu. Não é? Eu sou eu. O José Luís Peixoto sou eu. Então, para mim, isso, quando eu tenho elementos autobiográficos no texto, ou quando eu os sugiro, isso afeta-me. E por isso, pronto, é um aspecto que não pode ser ligeiro, não pode ser ocasional. Não é? Eu tenho de vir na sequência de uma reflexão. Desculpa, peço muita desculpa. Você acaba utilizando muito também das epígrafes, né, do Saramago, e uma delas fala, né, que todos os textos são, de certa maneira, autobiográficos. E você falou do Morriste, que é o primeiro livro, e foi muito interessante o percurso que eu fiz, que eu li primeiro o autobiografia e depois eu fui o Morriste. E você vê realmente elementos ali que são presentes seus muito claros, ainda que um seja considerado ficção, né? E tenha muito do autobiográfico, mas não deixa de ser uma construção, e a questão das nuances disso. E não deixa de ser também um jogo, né? É muito interessante. E você parte também do romance, né? Do Saramago, todos os nomes, o José presente ali o tempo todo. E falando dessa questão, dessas nuances entre o que é ficção e realidade, você falou das crônicas de viagem. Em que medida também não deixa de ser as suas crônicas, ainda que estejam falando do você está falando também das suas viagens, que são ficcionalizadas. Eu queria que você falasse um pouquinho desses livros e dessas suas viagens recentes, que são material para depois você também produzir outros livros. Eu acho que, pronto, a minha forma às vezes também de olhar para estes temas pode quebrar uma certa pureza da ideia que se possa ter acerca da escrita e de um certo sublime, mas, na verdade, em relação ao texto, ainda em relação ao texto autobiográfico, nós não conseguiremos ser absolutamente autobiográficos mesmo que quiséssemos, não é? Porque é tão difícil vermos a nós próprios. Então, não é? Precisamos de um espelho e depois temos de confiar no espelho. E os espelhos distorcem muito mais do que nós às vezes estamos disponíveis para acreditar. Há um outro aspecto também ainda só sobre isso que queria dizer e que também depois se liga com a questão das viagens e que tem que ver com a quantidade de ficção que nós temos na nossa vida. Nós muitas vezes temos esta ideia inocente de que tudo o que nós vemos e tudo o que nós pensamos é real, aconteceu, é assim. Não nos basta ver para sabermos que é assim, porque muito do que nós vemos é ficcional, porque nós olhamos e nós tiramos conclusões que são ficcionais, porque nós olhamos e não vemos tudo, vemos só aqui, ali, e isso é também a construção de uma ficção e que depende da nossa incapacidade de ver completamente, porque há coisas que estão lá, mas nós não as distinguimos, porque nós não temos ferramentas para as distinguir completamente. Por isso,
há uma coisa em relação ainda a esse aspecto da autobiografia e da ficção que eu gostava de dizer, que é a maior parte da nossa mundivisão é uma ficção nossa, é uma ficção que nós construímos e que achamos que faz sentido quando a questionamos, não é? Porque às vezes nem a questionamos e achamos que é assim só porque sim, não é? Mas as viagens, elas no fundo são uma metáfora de tudo isto, não é? Porque quando nós vamos a um lugar e tentamos interpretar esse lugar, tentamos entender esse lugar, ou quando nós encontramos uma pessoa e tentamos entender essa pessoa e tentamos compreendê-la, no fundo é o que acontece sempre. E ao fazê-lo e ao tentarmos depois construir um objeto literário sobre isso, ao tentarmos construir um objeto expressivo sobre isso, ao tentarmos contar aos outros como é que é, nós temos que ter em consideração uma grande quantidade de coisas, que é, por um lado, aquilo que nós entendemos do que vimos e, por outro lado, aquilo que nós achamos que os outros vão entender a partir do que nós dissermos. E entre essas duas grandes imperfeições existirá alguma coisa que nós esperemos que passe de um ponto a outro ponto. Não é? Eu acho que, eu já disse isto algumas vezes, e eu acho que escrever muitas vezes é como jogar póquer, porque quando se joga póquer, nós temos o nosso jogo, olhamos para ele e sabemos o jogo que temos, não é? Mas nós também imaginamos o jogo que o outro tem, não é? A partir das cartas que já saíram, das cartas que temos na mão, mas nós também imaginamos o jogo que imaginamos. Como é que eu vou dizer isto? Nós também imaginamos o jogo que o outro imagina que nós temos. Às vezes nós estamos a tentar dar a entender ao outro que temos um jogo muito melhor do que temos, não é? Ou o contrário, não é? Estamos a tentar passar despercebidos para que o outro não imagine que nós temos aquele jogo. E isso tem que ver com tudo isto, que é este mistério, que é nós coexistirmos, estarmos aqui, sermos seres humanos, cada um de nós com a complexidade imensa e transcendente que cada um de nós tem. Não é? Agora, há pouco tempo, a semana passada, houve uma pessoa que me disse uma coisa incrível e que eu achei fabulosa. Essa pessoa disse-me que se para contar até 1 milhão, para contar desde 1 até 1 milhão, dizendo um número por segundo, olha, eu não quero agora aqui falhar, mas eu acho que demora 11 dias para contar 1, 2, 3, cada número a demorar 1 segundo, até 1 milhão, não é? 1 milhão que é 1000 vezes 1000, não é? Eu acho isto incrível. Mas para contar 1 bilhão demora 30 anos, porque 1 milhão é 1000, quantas vezes é que é? 1000 vezes 1 milhão, não sei. Pronto. Enfim, não sei, mas é muito tempo, não é? E o que é que eu queria dizer com isto? O que eu queria dizer com isto é que o nível de complexidade e o nível de mistério de tudo isto é incrível, não é? É incrível. Nós, de um modo geral, não é? Todos temos um nariz, 2 olhos, uma boca, e mesmo assim já viram a quantidade de rostos tão diferentes. Se nós formos ali para a saída do metrô aqui em São Paulo, é incrível, passam milhares e milhares e milhares de pessoas e todas elas parecem absolutamente diferentes só com estes simples elementos: 2 olhos, sobrancelhas, nariz, boca, queixo, forma da cara, né? Cabelo. E quer dizer, se nós formos ao invisível, se nós formos às percepções que são moldadas pelas histórias pessoais de cada um,
pelas experiências pessoais de cada um, pelas heranças de cada um. Uau, é de um nível de complexidade tão forte que é até incrível que nós consigamos estar aqui a comunicar. Que eu esteja a dizer alguma coisa e que vocês estejam a entender alguma coisa. E é isso, não é? Quando nós vamos ao outro lado do mundo tentar perceber como é que são as coisas lá e depois voltamos para contar, no fundo é uma forma de fazer aquilo que a literatura sempre faz e fez. Mas claro, no meio também provamos umas comidas e Você tinha comentado comigo sobre o seu passinho, né, de viajar, de conhecer outras culturas. E eu queria que você falasse, fazendo um gancho claro com as viagens, mas com a sua experiência em traduzir, né, um livro, Palavras de Fogo. Eu não vou conseguir falar o nome do poeta chinês. Porque é um deslocamento, né? Uma coisa é você ser o escritor, a outra é você traduzir. Então eu queria que você falasse dessa experiência, né, de ter traduzido o livro. E a outra é se você fez a tradução direta, né, do mandarim, ou não, passou por uma outra tradução. Bem, essa tradução ela foi feita em parceria com uma pessoa que fala mandarim, né, que é chinesa, e eu servi-me da parceria com essa pessoa e também de outras traduções que existiam desses poemas, noutras línguas que eu dominava. No entanto, a tradução, em geral, é um ótimo exemplo, ou a tradução, digamos assim, tem em si muitas das questões da escrita, em geral. Toda ela, mesmo quando escrevemos no nosso idioma. No caso, para mim, foi muito interessante fazer essa tradução dessa forma, que parece um pouco suja, imperfeita, porque eu sou contra a perfeição. Não acredito nisso. Não aconselho essa ilusão a ninguém. Acho que é perigosa. E porque, na sequência do que estávamos a dizer, acredito que a leitura é um compromisso que nós estabelecemos uns com os outros e que aceitamos esse compromisso. Ou seja, eu vou escrever uma coisa, mas eu sei que aquilo que eu próprio não sou capaz de identificar exatamente o que é que eu quero escrever sequer. Quanto mais transmiti-lo exatamente naquilo que eu estou a escrever. Não é? E sei que os outros vão ler alguma coisa que também se relaciona um pouco com aquilo que foi a minha intenção, mas de uma forma muito vaga, até porque lá está, eu não tenho consciência absoluta dessa intenção e se a tive em algum momento, deixei de a ter logo no dia seguinte. Porque não é? A ideia de ler livros para saber o que é que o autor quis dizer, eu acho que é uma ideia muito fraca. Não vale a pena vir aqui para a universidade todos os dias só para saber o que é que o autor quis dizer. Eu acho que é mais importante procurar coisas lá, ir como se fosse uma mina, não é? Trabalhar lá para encontrar significados, mais do que querer saber o que é que aquela outra pessoa quis dizer. Não, isso não é mais importante do que nada. E o que é que eu estava a dizer? Agora perdi-me aqui. Qual era da tradução. Já estava muito longe da tradução. Mas então, vamos ver. O mandarim, que era a língua original de onde foi traduzido esse texto, é muitíssimo diferente do português. Tem características que são verdadeiramente diferentes. Foneticamente, permite
jogos, permite formas que são intraduzíveis. As próprias questões do texto precisam de um enorme trabalho e nós temos que ter consciência que a tradução de um texto mandarim é claramente uma versão do texto, não é o texto. Isso, na verdade, acontece com qualquer idioma, até com os mais próximos. Isso até acontece, às vezes, dentro do próprio idioma. Não é? Quando nós escrevemos um livro cheio de vocabulário da Bahia, se ele for lido em Trás-os-Montes, em Portugal, é a mesma língua, mas existe ali uma forma diferente de olhar para aquele texto. E isso é normal, isso não tem... Nós não devemos ficar ansiosos com isso, ou angustiados com isso, porque a comunicação é assim. Não é? Tudo aquilo que eu estou a tentar aqui dizer não é o que vocês estão a entender. É assim. Não é? Mas isso não tem mal, porque ainda assim isto é o resultado de séculos e séculos e séculos de aperfeiçoamento e de uma tentativa de cada vez chegar mais longe com a linguagem. E acho que temos uma sofisticação linguística muito maior do que há 5 séculos. Embora também existisse textos extraordinários há 5 séculos atrás. Mas nós, não é? O povo, estamos noutro nível em termos de expressão, creio eu. E é isso. Eu há algum tempo tinha aí um projeto que não se vai realizar, que era de traduzir, com a ajuda de outras pessoas, textos para português, a partir de idiomas que nunca tivessem sido traduzidos para português. Dava-me prazer fazer isso e podia fazê-lo com várias pessoas, e há muitos idiomas que nunca tiveram nenhuma obra traduzida para português. Pronto, esse projeto não vai acontecer, mas comigo pelo menos, mas isso dava-me prazer, porque justamente a literatura é isso. Não é? A literatura é juntar pontos, é permitir essas ligações. A literatura eu acho que a literatura é humanista, não é? No verdadeiro sentido da palavra, porque permite a um homem saber como é que uma mulher do outro mundo entrar mais ou menos na cabeça dela, ou a nós que já nos esquecemos um pouco de como era ser crianças, entrar na cabeça de uma criança, ou o contrário, não é? Termos 20 anos e de alguma forma vermos a partir da perspectiva de uma pessoa muito mais velha, ou de outra cultura, e eu acho que isso é uma daquelas coisas que nos engrandece e que é a mais-valia da literatura. Você falou da tradução. Eu vi uma entrevista sua que em algumas línguas era praticamente impossível traduzir o Morreste, que é tão poético, né? O título é tão poético, é praticamente impossível, e que se perdia às vezes, né, na tradução. Uma delas você tinha falado que era o caso do meu pai, não, a perda do meu pai, a morte do meu pai, que realmente não tem como traduzir, né? Perde essa força. Realmente, mas não deixa de ser também uma forma de uma aproximação, de uma tentativa, né? E acho que você falou muito bem disso. Eu queria fazer muito mais perguntas, né? Porque o Félix Peixoto é fascinante, mas eu queria abrir o público, né? Que eu acho que é
eu tenho que dizer É uma uma coisa. oportunidade importante, né, para fazer isso. Eu acho que eu também estou um pouco influenciado por estar aqui na USP. Eu acho que esta minha forma tão teórica hoje está assim um pouco influenciada por estar aqui na academia. Curti isso tudo. Acho que pode falar daí. Vou falar aqui. Qual é a sua relação, ou qual foi, de pequeno até hoje, a sua relação com a língua portuguesa? Bem, é difícil responder, porque, ao contrário do que acontece noutras culturas e noutros lugares do mundo, essa sempre foi a minha língua. Nós vemos noutros lugares, ainda estive agora, por exemplo, recentemente em Marrocos, que é um lugar onde as pessoas aprendem em casa um árabe, que depois não é exatamente o árabe que lê, mas depois também existe o francês, que é a língua que chegou a partir do colonialismo francês. E então essas pessoas têm de lidar com múltiplas línguas no seu cotidiano, mas no meu caso não foi assim. A língua que a minha mãe me ensinou é a língua que eu depois via na televisão, lia nos livros, ouvia na escola, era sempre a mesma língua. E isso cria uma relação com a língua que é um pouco difícil, ou que é um pouco complicada na medida em que quase que parece é a forma dos nossos pensamentos, não é? É a língua que nós não conseguimos separar não conseguimos realmente ver com perspectiva, à distância. Eu lembro, por exemplo, um aspecto muito engraçado, que pode não ser, se calhar, o que acontece com o Brasil, porque a sonoridade da língua portuguesa no Brasil e a sonoridade da língua portuguesa em Portugal têm bastantes diferenças. Mas eu, só já muito tarde, e indo ao estrangeiro, é que eu me apercebi que, por exemplo, que a nossa língua em Portugal, pelo menos, tinha muito o som x, porque eu não tinha nenhuma consciência disso, não é? Até que alguém disse, vocês são russos. Russos? Não é? Eu achava que era mais perto do espanhol, mas não, aquele x e as vogais fechadas e aquelas coisas em muitos lugares, as pessoas perguntam se somos russos. E é isso, não é? Quando às vezes as pessoas dizem a língua portuguesa é tão bonita, eu tenho dificuldade, não é? Porque às vezes eu não tenho uma relação só pacífica com a língua portuguesa, às vezes também é uma relação conflituosa, porque às vezes a língua portuguesa não está à altura daquilo que eu quero dizer, ou sou eu que não estou à altura dela, mas eu acho que nós também temos de constatar, e eu estudei línguas e também sempre me interessei muito por línguas, nós temos de constatar que cada língua, cada idioma tem as suas características próprias. E há certas subtilezas que se podem dizer numa língua e que não se podem dizer noutra língua. Com toda a complexidade e com todas as possibilidades que as línguas oferecem. E a língua portuguesa é extraordinária. E eu não digo isto só para vos agradar, mas eu também descobri muito a língua portuguesa quando eu saí de Portugal e fui a países onde se fala a língua portuguesa, não é? Nos anos 90 fui professor em Cabo Verde e logo aí foi uma descoberta importante. E depois em 2003 eu vim pela primeira vez ao Brasil e aí foi incrível, não é? Porque a primeira vez que vim ao Brasil foi a Minas Gerais, depois voltei e fui logo a primeira vez fui a Minas Gerais, fui ao Rio de Janeiro e a São Paulo. Vim com o Walter Romeu, inclusivamente. Depois, mais tarde, vim outra vez a Rio de Janeiro e São Paulo, mas já fui a Cuiabá.
E então aí eu percebi, uau, é incrível. E cada vez mais, não é? Ao longo destes já quase 20 anos, tenho tido muita vivência do Brasil. Já tive um mês na Rondônia, já tive em estados assim como Pará, Tocantins, no Rio Grande do Sul, no Paraná. E efetivamente é incrível, é incrível. E no caso da língua portuguesa, falando assim dela como um todo, eu acho que não faz muito sentido falar em países. Não acho que faz muito sentido falar em, ok, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Brasil. Não, tem de ser Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Pará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Bahia, Acre, Pernambuco, não é? Isso também tem de ser países, para que exista uma discussão, um pensamento um pouco mais harmonioso, porque assim não é real, não é? Dizer qualquer outro país e Brasil é muito desequilibrado, porque o Brasil contém muitas realidades linguísticas também. A pergunta tem a ver com duas questões que você levantou aí, da utilidade da literatura e também do próprio escritor, do papel do escritor. Hoje, bom, eu sou físico, só para comentar, às vezes eu escrevo um texto que eu tenho certeza, um trabalho que eu tenho certeza que ninguém leu, ou quem leu não entendeu. E, por outro lado, é libertador também, né? Tem esse aspecto não só da utilidade, mas de você poder fazer algo para entender melhor o mundo, para compreender um pouco melhor o mundo. E hoje tem o papel das redes sociais, o escritor sendo também um popstar, né? Assim como o jogador de futebol, o cineasta. Só para contextualizar também, essa semana justo eu peguei o livro do Mário Vargas Llosa para ler, que eu adoro, mas eu não consigo pegar o livro sem lembrar que ele tem uma posição política complicada e eu não consigo separar isso. Então, como fica esse papel do escritor no mundo das mídias sociais, das redes sociais, que ele também é um personagem que tem que construir a sua imagem? Bem, todos nós estamos a tentar entender isso, não é? Aquilo que era verdade há 2 anos, agora já não é. A questão das redes sociais eu acho que é de uma importância imensa a múltiplos níveis e nós não temos ainda condições realmente para conseguir avaliá-la completamente, não é? Veja-se, por exemplo, a questão da difusão da informação e consequente formação política das sociedades. É enorme, é fortíssimo. Depois, claro, há essas questões que são as questões pessoais, digamos assim, não é? Lembram-se daquele tempo em que era inusitado conhecer não é, um namorado ou a namorada pela internet? Naquele tempo em que diziam, vejam, eu conheceu pela internet, não é? Hoje estão aqui, metade das pessoas conheceram, não é? Alguém pela internet. E é assim, não é? Eu acho que, de certa forma, ao nível assim pessoal, existe um aspecto que tem muito que ver até com a escrita no que diz respeito à construção das personagens. A construção das personagens no romance não é tão diferente da construção que nós fazemos das personagens no nosso cotidiano, porque nós vamos colecionando informação sobre as pessoas. Para já temos logo uma informação logo imediata, mesmo que seja
um estranho na rua, não é? Nós vemos, é alto, é baixo, é gordo, é magro, tem uma roupa assim ou tem uma roupa de outra forma, e tiramos, e não é? Juntamos os nossos preconceitos e fazemos um perfil daquela pessoa com base nisso, não é? Talvez seja uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que não tem dinheiro, não é? Depois, se for uma pessoa que nós chegamos a saber o nome dela, então nós vamos, por um lado, juntando aquilo que nós ouvimos a pessoa dizer com aquilo que nós vemos a pessoa fazer, não é? Se nós vemos a pessoa chutar um cachorro, aí nós pensamos, esta é uma pessoa que chuta um cachorro, e já ficamos com essa marca. Mas se nós virmos essa pessoa a fazer outra coisa, juntamos mais essa informação. E as redes sociais é isso, mas com um catalisador, não é? É isso, mas vezes 1000. Mas também com um nível de superficialidade grande. Também é importante dizer isso. Porque a internet e as redes sociais, havia uma altura que se dizia caiu na internet, fica lá para sempre. E hoje eu penso o contrário. Caiu na internet, vai morrer. Não é? Porque, imagine-se, sai as fotografias não é? Ou o vídeo íntimo de uma pessoa qualquer conhecida. Não é? Toda a gente quer ver naquela semana. Passado um mês, ninguém mais quer ver esse vídeo. Passado um ano, essa pessoa já ninguém lembra que houve um vídeo, não é? Porque esse é o ritmo também e a superficialidade desse mundo. Eu não sei, pela minha parte, eu tento retirar o melhor desse mundo, mas não é fácil, porque também é um pouco desgastante às vezes, ao mesmo tempo é construído para se tornar obsessivo, não é? E é preciso termos uma boa capacidade uma boa organização para o gerirmos de uma forma que seja vantajosa e benéfica e que não siga as próprias tendências, digamos assim, que o meio nos vai incutindo. Porque há uma coisa que eu tenho que dizer: as pessoas que estão por trás dessas redes sociais e que tomam as decisões que as moldam são super desonestas. E são muito desonestas por conta do quanto elas nos utilizam enquanto utilizadores também. Nós somos utilizadores das redes, mas nós somos utilizados por elas também. Porque constantemente mudam as regras do jogo e essas regras, quando elas mudam, não são a nosso favor. São a favor da rentabilização, são a favor da empresa, não é? E por isso é que os Zuckerbergs desta vida são mais ricos, não é, do que o Alexandre Grande no seu tempo vezes 1000, não é? Porque é já muito poder para estar nas mãos de uma só pessoa. No caso do Facebook, pertence a uma pessoa, não é? Que é o Zuckerberg. Bem, se calhar devia tapar aqui os ouvidos. Já vou ter aqui menos alcance nas minhas publicações. Mas é isso. Eu acho que é uma onda, não é? E como onda temos de tentar surfá-la, mas não tenho certezas. Eu pessoalmente sempre senti muita curiosidade por isso. Ainda no tempo, não é? Aqui no Brasil era o Orkut, em Portugal havia um que era o Wi-Fi. Ainda nesse tempo, eu já estava ali a tentar ver o que é que acontecia. E
E fui andando por todas elas até chegar agora ao Instagram e ao Facebook. E acho interessante e é estimulante às vezes. E dá para fazer muitas coisas e comunico com muitas pessoas. E hoje em dia já acontece uma coisa incrível, que é estar em conversas como esta e haver pessoas que citam coisas que eu disse na legenda de uma fotografia, por exemplo. E isso é curioso, porque há uma coisa também que é importante nós percebermos, que é não há regressão. Nós não vamos voltar ao que era. As coisas vão progredir a partir daqui. Não sei bem em que direção é que vão. E eu gosto de pensar e espero que não vão na direção da superficialidade, não vão na direção dessa rapidez completamente frenética, sem reflexão, sem tomarmos o gosto, não é? Queremos sempre cada vez mais e cada vez mais como é esse consumo desenfreado das redes sociais. Porque eu acredito na literatura. E a literatura é o contrário disso. A literatura é uma resistência a isso. Não é? Mas, ao mesmo tempo, também sei que esse mundo não vai desaparecer. E se eu não tiver Facebook, ele vai continuar a existir. É uma escolha legítima. Não acho que toda a gente tem que ter Facebook, pelo contrário. Mas, pela minha parte, sinto-me um pouco angustiado por saber que existe ali um mundo e não ir lá. Por isso eu estou lá. Pode fazer. Perdão, assim, eu anotei aqui, quando você falou do fundador do Café Delta, eu fiquei curiosa de que livro que era. Almoço de domingo. Embora esse livro, lá está, ele tem a ambição de ser universal, como eu dizia. É como Galveias. Não é? Galveias é um termo que é muito interessante, porque, imagine, se esse livro saiu em lugares tão diferentes como o Japão, a Tailândia, e essas pessoas, o que é que elas imaginam quando veem a palavra Galveias? Não é? E claro, no livro existem as relações concretas com o espaço de Galveias, mas Galveias é um modelo, Galveias é um exemplo. E o mesmo acontece com essa personagem. Ele nasce daquele homem, mas no livro ele é um paradigma, ele é um modelo. Porque é isso que os textos, que os elementos dos textos literários são exemplos, são possibilidades, mesmo quando são uma coisa concreta. É o tal paradoxo. Acho que não temos mais. Cansei-vos. Consegui vencer-vos. Eu queria fazer só uma última pergunta, para encerrar a nossa conversa. Se você poderia falar dos seus projetos futuros, e claro, do seu livro que vai ser lançado em Portugal. Bem, esse é um livro que, curiosamente, vai ter algumas questões, porque é constituído por exatamente 62 textos que são de prosa, mas que efetivamente têm grandes ligações com o texto poético. E, para ser sincero, eu não tenho vontade nenhuma de dizer se são poesia ou se são prosa. Eu não tenho mesmo vontade. Até então, pronto, já prepararam-me, porque essa questão vai chegar várias vezes e eu nem sei o que é que hei de responder. Porque eu não tenho uma boa resposta para isso. Lá está.
há pouco eu dizia, é importante ter sempre uma resposta. Quando perguntarem porquê, dizer porquê. Mas também, lá está, as coisas, elas não são só uma coisa, elas são muitas. E também há muitos aspectos da escrita que são intuição, que são sinto assim. Não é? E neste caso, este é um caso desses. Esses textos, eles falam sobre aqueles lugares específicos e um aspecto que eu sempre achei que poderia ser interessante é eles serem lidos no próprio lugar. Porque quando eu os escrevi, eles foram considerados a partir mesmo daquele lugar. E, na verdade, eu tenho que dizer, há 2 projetos que vão surgir a partir desse livro que são muito fortes. Um deles é que os textos vão estar nos lugares também, lá, vão ser colocados lá, nos mostradores, digamos assim. E por isso é possível ir lá e ler os textos sem comprar o livro. Mas também vai acontecer uma outra coisa interessante, que é vai haver um espetáculo de música que vai ser feito a partir desses textos e que vai estrear já agora no fim de julho, lá em Portugal. Mas, no que diz respeito aos próprios textos, eles têm essas ligações absolutamente diretas com a paisagem, com informações, com questões históricas, com aspectos ligados àqueles lugares precisos, mas depois eles servem para também falar sobre determinados temas, como o tempo, não podia deixar de ser o passado, o presente, o futuro, todas as, nomeadamente, às vezes, aquilo que é invisível nos lugares, como o que já aconteceu ali, não é? A força que essas coisas tiveram no seu momento e como é que elas permanecem ali, a distância, porque, por exemplo, existem vários miradouros, existem vários espaços com vistas que são lá retratados e então aí permitem falar sobre a distância. Pronto, depois há vários temas, assim, digamos, mais amplos que também são ali tratados. Mas não deixa de ser um livro que acrescenta alguma coisa ao que eu já escrevi. Quando eu escrevo alguma coisa, eu tento sempre que ela se relacione com o que eu já escrevi, mas que em certos elementos vá um pouco mais longe. E neste caso, é um livro que fala sobre Portugal, e eu tenho muitos livros que falam sobre Portugal, não é? Da Alveias, Entre o Ventre, Licarei de Pianos, de certa forma, etc, etc. Mas ao mesmo tempo também fala sobre, também há um texto assim de um género um pouco híbrido, também não é a primeira vez, também tenho vários textos que são um pouco difíceis de definir em termos de género e enfim, não sei, neste momento eu tenho todas as aspectos, neste momento o que eu quero é que as pessoas me digam a mim o que é que o texto é, eu não quero dizer o que é que ele é, porque também é sempre um pouco ingrato essa posição, porque quando se está a escrever um texto como este, porque são 62 textos, mas que têm múltiplas relações entre eles, tem-se todo aquele sistema na cabeça e tenta-se ter um cabeção, não é? Para onde tudo aquilo caiba. E depois tentar assim resumi-lo e explicá-lo é um pouco difícil, porque parece que todas as coisas têm valor e têm o mesmo valor. Ainda não tenho assim toda essa distância analítica para fazer um resumo assim. E eu, para ser sincero, acho que quando eu fizer esse resumo é porque eu já estou um pouco desligado do que foi escrevê-lo e na verdade já serei quase como que outra pessoa a olhar para aquele texto. Eu posso fazer ainda? Eu peço desculpas, eu estou tão absorta
ouvindo você, que acabei esquecendo que eu tinha uma questão. Você falou do MPUV, né? E eu fiquei pensando, e você falou também do senhor do Café Delta, né? E daí eu estava pensando, você falou, você conversou muito com ele e tudo, mas criou o personagem. Fiquei pensando, você faz pesquisa? Que tipo de pesquisa? Pesquisa de dados históricos, por exemplo, no caso do MPUV. E no caso do senhor de Elsa, que se chama Luna Beira, também. Porque, pronto, é muito importante e é até gostoso, né, fazer essa pesquisa. Eu comecei, a primeira vez que eu fiz pesquisa foi com esse romance, O Cemitério de Pianos, e para mim foi até, na altura, não foi fácil, porque eu, como não tinha tanta experiência assim de fazer pesquisa para um romance, perdi-me um pouco, porque a pesquisa é como um buraco sem fundo, não é? Porque podemos pesquisar eternamente até ao fim da vida e é como, não sei se provavelmente já ouviram falar aquilo que se diz, não é? Que um especialista é alguém que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, até saber tudo sobre nada. Exato. E no fundo, não é? Começamos a ter, no caso, a pessoa pode começar a querer saber sobre aquele período histórico e depois a seguir a um determinado. Pronto. É bom ter algum limite para essa pesquisa. No caso, por exemplo, do Em Teu Ventre, eu até acrescentei no final do livro assim, uma bibliografia que é muito curta, porque eu não queria mais do que aquela, que são só os 6 volumes das memórias da irmã Lúcia e se não estou em erro, mais 1 ou 2 livros. Eu não usei mais porque seria infinito. Não é? Depois, quando eu apresentei esse livro, quando eu comecei a apresentá-lo, encontrei pessoas que vinham com as suas teorias, pessoas que diziam que não era Nossa Senhora, era um extraterrestre. Pronto, ainda bem que eu limitei, porque senão ainda estava a escrever esse livro hoje. Então é muito importante para mim limitar a pesquisa e saber, e também não ter uma obsessão enorme acerca da verdade histórica. Sim. Eu tenho um texto que eu escrevi uma vez para uma revista em Portugal. Foi uma coisa assim bem ousada, em que eles convidaram 6 pessoas para escrever uma continuação dos Maias. Sim. Uma coisinha simples, não é? Escrever uma continuação dos Maias. E então, mas era despretensioso. Pelo menos eu entendi como despretensioso. É claro que não era uma continuação verdadeira dos Maias. Era um exercício ali para aquele momento. E então houve uma coisa que eu fiz nesse texto, porque a mim calhou-me ser mesmo o primeiro, ou seja, eu pegar mesmo no fim dos Maias e escrever a partir daí. E então eu fiz uma sequência em que, pronto, não me lembro agora de todos os detalhes, mas em que continuava o que tinha terminado ali e depois, a partir de certa altura, o Carlos Jamaia, né, a personagem principal... Eles passavam o bonde, né? Ele Josaé. Mas pronto, mais tarde, a partir daí, ele estava no seu escritório e estava a falar com outra pessoa, e isto é no fim do século XIX, né? E eles estão a falar e ele começa a sentir o celular a vibrar na gaveta. E não acontece nada. A história, a conversa deles continua, não é perturbada por isso, só há aquele desconforto dele de sentir que o celular está a vibrar e que ele não vai atender. Talvez seja até no bolso, não me lembro. Bem, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que me escreveram a chamar-me ignorante por eu ter colocado um celular no fim do século XIX no bolso, como se eu não soubesse que não havia celular nessa época, não é?
como se tivesse sido não é? Olha, nem se lembrou que não havia celulares, não é? Isso, eu acho que, pronto, por um lado, demonstra uma certa falta de consideração e demonstra uma certa inconsciência do que é escrever um texto como aquele. Como se eu, alguma vez, não tivesse feito isso propositadamente, não é? Sim. Agora, vou-vos dizer uma coisa. Eu não recebi ninguém a dizer achei incrível o celular. Toda a gente dizia ignorante e tal. Mas a mim deu-me tanto prazer colocar aquele celular a vibrar no bolso dele, não é? Porque é libertador. Porque eu, quando termino de escrever um romance, como por exemplo esse do Almoço de Domingo, ou como o do Autobiografia, em que existe ali uma certa exigência de verdade histórica, eu penso sempre, a seguir eu vou escrever uma coisa só da minha imaginação, nem vai ser localizada no tempo e não vou ter mais esta preocupação. Só que não dá, né? Não dá porque neste momento aquilo que eu quero escrever exige esse trabalho e também é muito prazeroso. Porque, por exemplo, neste romance que se chama Almoço de Domingo, existe a descrição da inauguração da ponte sobre o Tejo, aquela vermelha lá. Foi inaugurada em 1966. Que tinha o nome do Salazar, e chama-se Ponte 25 de Abril. Para mim foi tão divertido informar-me sobre isso, ver imagens de como é que foi, saber todos os detalhes, ler descrições e depois ficcionar sobre isso. Eu hoje até quase que tenho a impressão que eu estive lá. E isso é muito interessante. É como, por exemplo, no caso da vida desse homem mesmo, os momentos da vida dele, as coisas que aconteceram na vida dele, os episódios. Para mim, escrever sobre eles, tendo esse peso daquela responsabilidade de saber que aquele homem dependia de mim para contar aquela história e para ser representada de uma forma que fosse fiel, de alguma forma, à memória dele e claro, ele preza muito a sua memória. Isso, para mim, hoje é uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer. A partir de certa altura, e desculpem, eu falo muito, mas a partir de certa altura houve uma coisa que me atraiu muito na escrita, principalmente ali, eu identifiquei isso a partir do livro da Coreia do Norte, que foi a ideia de colocar um problema para mim, que me coloca em causa até pessoalmente, como esse, escrever sobre a Coreia do Norte, ir à Coreia do Norte e escrever sobre a Coreia do Norte. E depois sair desse problema, sobreviver a ele, não é? É um alívio enorme quando, uau, toda a gente está a aceitar que eu escrevi um livro sobre a Coreia do Norte, correu bem, não é? Ou vou escrever com um ser amado e depois sobreviver a isso, ou vou escrever sobre Fátima e sobreviver a isso, não é? Teve algum momento, desculpa, sobre o teu ventre, fiquei pensando na questão religiosa. Sim, claro, é complicadíssima. E eu tenho muito orgulho de ter sobrevivido a isso também. Porque aqui no Brasil, por exemplo, não é fácil explicar o quanto a questão de Fátima em Portugal é polémica. Porque aqui, para já, o Brasil é um lugar que tem uma vivência religiosa particular. A meu ver, né? Isto também se calhar é uma análise um pouco superficial, mas eu sinto que no Brasil existe uma relação com a religião que é diferente daquela que existe em Portugal. E depois, o caso concreto de Fátima é um caso que é muito fraturante porque tem também nuances políticas muito fortes. Fátima é um tema que foi muito utilizado durante a ditadura e que, por isso, existe uma divisão muito forte entre as pessoas que acreditam e as que não acreditam.
e é um tema que as pessoas evitam falar, porque lá está, vocês agora neste momento aqui no Brasil entendem bem o que é uma polarização, não é? Sim. Porque toda a gente fala com muita facilidade se sabe para quem é que está a falar. Mas se for num âmbito mais amplo, é mais difícil. E aquilo que eu tentei fazer nesse livro foi escrever sobre esse tema de uma forma que pudesse ser aceite por toda a gente e que trouxesse um debate também, ou uma forma mais simples de falar sobre isso, que se pudesse falar sobre isso. Porque há aspectos para já há uma coisa importante, que até, se calhar, bem, não sei se devo dizer isto, mas pronto, eu adoro viver no perigo, por isso vou dizer isto, que é, até aqui na polarização do Brasil também pode ser importante, que é, nem todas as pessoas que dizem que são deste lado são iguais entre si. E nem todas as pessoas que são deste lado e que dizem, eu sou deste lado, são iguais entre si. Existem muitas nuances dentro de todos esses polos, não é? E isso também é um aspecto importante da literatura, porque a literatura ela é contrária à simplificação, ela é contrária ao estereótipo, ela odeia o estereótipo, porque ela sabe que o mundo é complexo e lá está, e muitas vezes todos nós, eu vivo também do estereótipo, não é? Porque nós precisamos também às vezes de simplificar um pouco as coisas para conseguirmos, não é? Viver e conseguirmos funcionar. Mas na verdade, quando nós olhamos para elas em profundidade, nós vemos que elas são bem complexas. E no caso de Fátima, claro, o livro ele tem ali certas estratégias para também evitar certos aspectos. Por exemplo, o livro ele nunca se posiciona verdadeiramente sobre o ponto de vista da fé. E eu próprio nunca disse uma palavra em nenhum lugar sobre isso. Porque eu acho que esse tema é um tema pessoal. E acho que... Bom, então estamos encerrando. Queria agradecer muito a presença de todos, de todas. Agradecer a compreensão de vocês e, claro, agradecer ao José Luiz Peixoto por estar aqui com a gente. Muito obrigada, gente.